Olá, alunas e alunos do Águia Colégio de Curso. Vamos iniciar agora a nossa aula de História, né? Iniciando o capítulo 4 do módulo 2, iniciando também o nosso segundo trimestre desse ano. Então, vamos iniciar o capítulo 4 falando dos povos da Mesopotâmia, tá? Então, abra o livro de vocês na página 278 e vamos ver, como nós já vimos no início, no final do capítulo 3, né, falando sobre os povos da Mesopotâmia, que Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Então, quais eram esses rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. No meio estava a Mesopotâmia, né? Onde existiram vários povos, né? Os babilônios, os acádios, os assírios, os caldeus, os sumérios foram alguns desses povos. Os sumérios foram os povos que desenvolveram a escrita mais antiga, tá? Então é isso que nós vamos ver agora, a escrita cuneiforme, tá? Então vamos lá na página 278, tem falando sobre a escrita cuneiforme, onde inicia-se assim. A escrita cuneiforme foi inventada na Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos pelo povo sumério, provavelmente por causa da necessidade de se registrar quantidades de produtos agrícolas, de animais e as trocas comerciais feitas entre as pessoas. Então, na necessidade de fazer contagem de animais, de pessoas, contar produtos, né, foi se desenvolvendo a escrita cuneiforme, né? A escrita recebeu esse nome por causa do formato de cunha, que é um formato triangular, do instrumento usado para fazer as marcações na argila. Então imagine um prego, né, o tamanho do prego mais ou menos, e esse prego ele inicia-se num formato triangular e vai afinando até a sua ponta, tá? Então isso é a cunha. Essa cunha ela era gravada, riscada na argila. Essa argila ela era posto ao sol ou colocado num ambiente muito quente, num forno, né, para ela poder secar. E assim, o que estava riscado, o que estava grafado, as palavras que ali eram colocadas, ficava fixa para sempre, né? Ficava seca a argila e ali ficava fixo, tá? Então, segundo parágrafo. Inicialmente, a escrita era pictográfica, ou seja, formadas por desenhos simples de elementos naturais, pessoas, animais e utensílios do dia a dia. Por exemplo, o desenho de um sol representaria objetivamente um sol. Se desenhava-se o sol e aquilo significava exatamente o que estava desenhado, tá? Então, se desenhasse a mão, por exemplo, na escrita pictográfica, a mão desenhada significaria a mão e não outra coisa, apenas a mão. Depois, a escrita adquiriu características ideográficas, ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas. Por exemplo, o desenho de uma mão poderia representar o verbo proteger. Então, uma mão fechada, ou uma mão aberta, ou uma mão, né, significaria proteção, proteger. Então, a característica da escrita ideográfica é de representar ideias. Com o tempo, foram criados alguns símbolos para representar o som das palavras, adquirindo características da escrita fonética. Nesse tipo de escrita, cada símbolo representa um som ou uma sílaba. Assim, a escrita cuneiforme ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por outros povos da Mesopotâmia, como os babilônios e os assírios. Religião na Mesopotâmia, página 279. A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade e, na época, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado no qual se incluía o céu. Ao redor do céu-terra existiria o mar que sustentava tudo, né? Eles acreditavam também em vários deuses e cada cidade possuía sua própria divindade com seu respectivo templo. Ou seja, o céu e a terra eram achatados numa coisa só, e ao redor existiria o mar. E as águas do mar é que
sustentava o céu e a terra, né? Existiam também vários deuses, cada deus representando algo, né? Existiam vários deuses. Vamos ler aqui nesse quadrinho. A natureza e todas as atividades humanas eram presididas por seus próprios deuses ou deusas. A chuva, o sol, a lua, a vegetação, tudo possuía sua divindade específica. Os deuses não eram considerados iguais. Os mais importantes formavam um quarteto que controlava o que os sumérios acreditavam ser os 4 principais domínios da natureza: o céu, o ar, a terra e a água. Tá? Então, dentre todos esses deuses, né, do povo sumério, os mais importantes representavam o céu, a água, a terra e o ar. Tá? Aqui embaixo, na página 279, nós temos os zigurates, né, que eram templos construídos para os deuses. No Egito, nós vamos encontrar as pirâmides, que eram locais construídos também para se enterrar, sepultar os faraós. E numa arquitetura parecida, nós temos os zigurates na Mesopotâmia. Esses zigurates foram criados para servir de moradia aos deuses, né? Em seu topo ficava o templo dedicado ao deus da cidade. Abaixo, nós temos aqui essas ruínas na cidade de Ur. Então, eram ruínas dedicadas aqui, nesse caso, eram templos dedicados ao deus de cada cidade. Cada cidade deveria ter um zigurate, e esse zigurate representava um deus. Na página 280, nós temos uma atividade aqui. Vamos responder ela. Questão 1 e 2. Tá? Na questão 1, siga as dicas e complete o diagrama. Letra A. Escrita considerada uma das mais antigas do mundo. Qual escrita é a mais antiga do mundo? A cuneiforme. Aí você coloca, enquadra cada quadrinho desse, na horizontal, seguindo a letra A, você escreva o nome cuneiforme. Letra B. Objeto usado pelos mesopotâmicos como um carimbo, né? Qual é o nome dele? Cilindro, tá? Que era utilizado como um carimbo. Você escreve a palavra cilindro. Na letra C, construção mesopotâmica representando o templo e moradia dos deuses. Quais eram esses? Zigurate. Então, na letra C, você escreve a palavra zigurate. Na letra D, nome da deusa do mar, uma das principais divindades sumérias, né? Tá onde está escrito aqui na página 279. Qual é a deusa do mar? Namu. Então, você escreve o nome Namu na letra D. E na letra E, nome do deus do ar, cultuado pelos sumérios. O deus do ar é